Na Bíblia Sagrada existem muitos textos que, quando lemos, percebemos que existem algumas discrepâncias. Por exemplo, eu vou ler dois textos para a gente explicar um pouquinho sobre isso. O primeiro texto está em 2 Reis, no capítulo 8, a partir do verso 26, quando fala ali do reinado do rei Acasias, e diz o seguinte: quando isso aconteceu, Acasias tinha 22 anos de idade. Ele governou um ano em Jerusalém. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Onri de Israel. Agora, nós vamos em um outro texto falando sobre o mesmo assunto. 2 Crônicas 22, deixa eu ver aqui, 22, deixa eu ver onde é que está aqui, 6, 2, isso, 2, já estão me soprando aqui, ó. Aos 42 anos de idade, ele governou em Jerusalém um ano. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Acabe e neta do rei Onri de Israel. Ela dava maus conselhos a Acasias e assim continua o texto. Você notou que lá em 2 Reis, ele fala que ele tinha 22 anos quando entrou no reinado. E aqui em 2 Crônicas, 42 anos. Agora, se a gente começa a ver a Bíblia que existem essas discrepâncias, e uma vez que a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo, será que esses erros colocam por terra toda a palavra de Deus? Será que a Bíblia é inerrante? Isso pode afetar a nossa salvação quando confiamos plenamente na palavra de Deus? Essa e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado por você já estar aí acompanhando o nosso programa. Obrigado por você fazer acontecer o nosso programa. Porque, afinal de contas, são as suas dúvidas, são as suas perguntas que fazem acontecer esse programa. E tudo é respondido à luz da palavra de Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Começamos o nosso programa cumprimentando meu amigo, professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Tudo bem? Tudo ótimo, meu amigo. É uma alegria estar aqui novamente com você, com os nossos amigos da TV e do rádio. E eu queria mandar rapidamente alguns abraços aqui nos começarmos o programa. O primeiro abraço eu queria mandar para a Raquel e a Karina e todos os profissionais do Hospital Adventista de São Paulo. Pessoal muito bacana, que nos receberam tão bem lá. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Um abraço também para a Dayana e Amós, da igreja de Chabilândia, em São Paulo. Deus abençoe este casal. Abraços também para o querido amigo Eduardo, a Fátima, a Renan, que também são lá de São Paulo. Um abraço para o Deliomar, do Hospital Adventista de São Paulo, e também para o Fernando Orlindo e família, lá do norte de Minas, de Ninheira, Minas Gerais. Um abraço para os amigos de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, Davidson, Adriana, Dayana e Marcos Felipe, que estiveram aqui na Novo Tempo. Um abraço para Bruno Jardim Vaz, Antônio e Sandro de Araraquara e Carol também. E para finalizar, um abraço para dois queridos amigos aqui, o Estevão, Estevão, Edson, Wagner, Natália e Isadora de Campo Belo, Minas Gerais. E para finalizar também, Rose, Paulo e Júlia de Sumaré e seu Germano, Dona Maria de Fortaleza, Ceará. E para todo aquele pessoal abençoado lá da FAD Minas, que é uma escola adventista lá em Lavras. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu também queria aproveitar, professor, e mandar um abraço lá para Fortaleza. Agora, neste sábado, dia 8, nós estaremos lá inaugurando a TV Novo Tempo. Opa! Naquela bela capital, naquela bela cidade, Fortaleza. Deus! E a gente quer convidar você a participar aí da programação que será feita
nesse dia especial, tá bom? Um abraço carinhoso a todos os nossos queridos de Fortaleza, canal 25, é isso? É isso mesmo, canal 25. Mas, professor, Vamos, meu amigo. você viu aí que nós começamos a falar no programa com respeito a alguns aparentes erros que a palavra de Deus nos apresenta ali. Certo. E sabe, professor, a gente sempre acreditou e acredita que a Bíblia ela é inerrante. Agora, será que de fato a palavra de Deus é inerrante? Por exemplo, os manuscritos que foram encontrados, não haviam erros nenhum? As pessoas que copiavam a palavra de Deus de forma alguma erraram? E outra coisa, será que esses erros não podem comprometer a essência da palavra de Deus, até afetando, por exemplo, na nossa salvação, professor? Olha, amigo Tito e querido telespectador e ouvinte, essa pergunta é muito importante e ela pode parecer uma questão delicada para muitos queridos amigos evangélicos e até mesmo católicos que nos acompanham, mas nós queremos apresentar, além de uma explicação sobre esses dois textos aqui, nós queremos explicar em que sentido a palavra de Deus é inerrante. Inerrante quer dizer perfeita, isenta de erros. Em que sentido a Bíblia é isenta de erros? Eu vou ler aqui o primeiro texto, que é o Salmo 19, o verso 7, que diz assim: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Verso 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Aqui são mencionados a lei de Deus e os seus mandamentos. A lei de Deus aqui se refere a toda a palavra de Deus. Aqui não é especificamente aos 10 mandamentos. E aqui diz que a palavra de Deus nesse texto, ela é perfeita. Mas em que sentido? A Bíblia é inerrante ou isenta de erros doutrinários, morais e teológicos. De acordo com 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada, é de autoria divina. Então é óbvio que a palavra de Deus, em aspectos morais, não é? Verdades absolutas, leis, normas e doutrinas, ela é perfeita. Entretanto, lemos em 2 Pedro 1, 19 a 21, que mesmo a Bíblia sendo a palavra perfeita de Deus, ela é expressa no sotaque humano. Deus é o autor, mas seres humanos a escreveram. O detalhe é que quando Deus inspira o profeta que escreveu a Bíblia, quando Deus inspirou este profeta, o profeta continuou sendo um ser humano. E mesmo Deus guiando a mente do profeta para não errar no aspecto doutrinário e moral, em aspectos ortográficos e lapsos de memória, é claro que o profeta errou, porque ele é um ser humano. Só que essas coisas, essas pequenas discrepâncias, não alteram em nada as verdades essenciais da palavra de Deus. E por isso podemos dizer perfeitamente que a Bíblia é a perfeita palavra de Deus, só que na imperfeita escrita humana. No caso aqui desses textos, que o amigo Tito leu para nós, em 2 Reis 8, realmente parece demonstrar uma aparente contradição com 2 Crônicas 22:2, porque em 2 Reis 8 afirma, por exemplo, no verso 26, que Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, só que 2 Crônicas 22:2 afirma que ele tinha 42. Como resolvermos este aparente impasse? O que vai nos ajudar são os versos 17 e 18 de 2 Reis capítulo 8. E eu vou ler para você. Diz assim: Ele tinha, aqui está falando de Jeorão. Jeorão era pai de Acasias. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe. O que acontece? O pai de Acasias, Jeorão, estava com 32 anos quando começou a reinar.
só que ele morreu aos 40 anos. E foi a partir da morte dele que Acasias começou a reinar. Se Acasias tivesse 42 anos, como diz segundo Crônicas 22:2, isso seria um absurdo, porque ele seria mais velho que o próprio pai dele. O pai dele morreu com 40 anos e ele estava com 42? Sim. Não tem como. O que acontece? Aqui nós temos duas explicações para esse texto. Primeiro, pode ser um erro de um copista. O copista pode ter copiado errado. Mas também uma outra explicação, né, e é a mais plausível, inclusive, pelo seguinte: é que nas nossas versões bíblicas, como a Almeida, Revista e Atualizada, ou Revista e Corrigida e outras, quando encontramos em 2 Crônicas 22:2 que Acasias tinha 42 anos ao invés de 22, como menciona o outro texto, é que ali está, essa versão é com base no texto massorético, o texto que os massoretas, escribas judeus, copiaram. Então, realmente, eles erraram ali. Só que quando você vai para o texto da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, ou quando você vai para a versão siríaca, aí, tanto o 2 Reis 8:26 quanto o 2 Crônicas 22:2 apresentam a mesma idade para o rei Acasias, que são 22 anos. Então depende muito do texto no qual o tradutor se baseou. Mas o que nós sabemos é que realmente houve um erro de um copista. E nós também não descartamos a possibilidade de o próprio profeta original, na sua humanidade, ter tido um lapso de memória em relação à idade do rei, não é? Mas isso em nada altera a palavra de Deus. Como eu falei a princípio, ela é a perfeita palavra de Deus no imperfeito sotaque humano. E para você perceber essa dupla autoria da Bíblia, leia 2 Pedro 1:19-21. Ali menciona Deus como autor, mas o ser humano como redator. E quando o ser humano é inspirado, ele não deixa de ser humano. Ele pode cometer alguns errinhos, mas o Espírito Santo, ao guiar a mente deles, não permitiu que erros doutrinários, morais ou teológicos existissem na perfeita palavra de Deus. E das maiores evidências que nós temos a favor deste livro maravilhoso é o poder que este livro tem de mudar a vida das pessoas. Se fosse um livro errado, equivocado, não teríamos tantas pessoas com a vida transformada. Como nós podemos presenciar até no programa Anjos da Esperança, não é, Tito? Sim. Nós vimos aí no último programa Anjos em Ação, testemunho de duas pessoas que conseguiram vencer as drogas sem auxílio médico, apenas com o poder da palavra de Deus. Não que a palavra é contra a medicina, pelo contrário, a Bíblia é a favor. Só que vejam o milagre. Enquanto muitas pessoas morrem nas drogas apesar de tratamentos, aqueles dois jovens que nós vimos no último Anjos em Ação venceram as drogas pelo poder da Bíblia. Se fosse um livro meramente humano, cheio de erros, com certeza não teria esse poder transformador de vidas. Assim como este livro transformou a minha vida e transforma a vida de muitas outras pessoas, não é? Muito bem, professor, muito bem. E olha, nós temos uma outra questão bastante interessante que está chegando no nosso blog. Mas antes eu queria dizer para você como que você faz para participar do nosso programa, mandando as suas perguntas, querendo tirar as suas dúvidas. Você pode mandar a sua pergunta através do SMS. O nosso SMS é 12 9156 6972. 12 9156 6972. Você manda a sua pergunta, eu recebo aqui na hora. Ou então, você pode acessar o nosso blog. O nosso blog é novotempo.com/Na Mira da Verdade. Acesse o nosso blog, você vai ver ali à direita que o programa está no ar e você pode preencher ali mandando a sua pergunta, que também recebo aqui na hora. Ou então, você pode seguir a gente através do nosso Twitter, twitter.com/Na Mira da Verdade. O nosso Twitter é só você mandar ali uma mensagem, @Na Mira da Verdade, que a gente também recebe aqui na hora, tá bom? Bom, a próxima pergunta chegou pelo nosso blog e ela se baseia num texto que está em 1 Pedro, no capítulo 1, o verso 15, que diz o seguinte, o texto diz assim: pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus os chamou. É santo, porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou santo. A pergunta é a seguinte, professor:
nós conseguiremos ser santos nessa terra de pecado? Sabe por que eu pergunto isso, professor? Por que, meu amigo? Existem muitos que dizem que nós poderemos chegar a um estado de perfeição, um estado de perfeição aqui na terra antes de Jesus voltar. A Bíblia, nesse texto de 1 Pedro, está dizendo que nós temos que ser santos, assim como Deus é santo. Agora, nessa terra ainda, realmente a gente vai conseguir chegar a esse estado perfeito, santo, antes da volta de Jesus, professor? Você sabe, amigo Tito e querido telespectador que fez essa pergunta, realmente existem alguns fanáticos que acreditam que é possível, antes da volta de Cristo, não pecar mais. Mas espera um pouquinho, professor, isso é fanatismo mesmo? Porque a palavra está dizendo isso. É um fanatismo e uma errada compreensão, Tito, do significado do termo santo na Bíblia. Quando nós lemos nesse texto que o amigo Tito leu para nós, que devemos ser santos como Deus é santo, precisamos levar em conta o conceito bíblico de santidade. Primeiramente, você lê aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, logo no capítulo 1, versículo 2, olha o que Paulo diz. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santos ou santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui diz que santo é alguém que invoca a Cristo, que o aceita como Salvador. Mas quando você vai para o capítulo 6, versos 9 a 11, você percebe que essas pessoas a quem Paulo chama de santos estavam cometendo pecados ainda. Do verso 9 ao 11, Paulo menciona que essas pessoas ainda cometiam pecados. Mas então como elas eram santas? Elas eram santas pelo seguinte: o termo santo quer dizer uma pessoa separada. Separada do pecado para uma vida com Deus. Entretanto, o ser humano ele é separado do pecado, mas a ausência do pecado ele só terá quando Cristo voltar. Ele não é um pecadeiro que faz do pecado um estilo de vida. Ele está separado do pecado. Agora, ele não vai ter a ausência do pecado enquanto Cristo não voltar a este mundo e, de acordo com 1 Coríntios 15, 51 a 55, Cristo ainda não transformar esse ser humano. Então dizer que nós podemos ter uma vida sem pecado, até mesmo em pensamento antes da glorificação, é um fanatismo sem tamanho. E mais um detalhe importante. Quando Mateus 5,48, que é um texto usado, infelizmente, por muitos fanáticos, né? Quando Mateus 5,48 diz: para sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste, eles também desconsideram o contexto da declaração. Olha o que diz, por exemplo, em que contexto está Mateus 5,48 quando afirma que nós temos que ser perfeitos como Deus. Dá uma olhada. Vou ler a partir do verso 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Em que sentido temos que ser perfeitos como Deus é perfeito? Em amar os inimigos. Esse é o contexto de Mateus 5,48. Assim como Deus faz nascer o sol e a chuva sobre bons e maus, assim como Deus ama até mesmo os maus, nós devemos, como cristãos, amar inclusive os inimigos. Nesse sentido, o cristão tem que ser perfeito como Deus. Agora, indivíduos com corpos corrompidos pelo pecado, uma genética corrompida, uma mente corrompida, serem perfeitos na esfera de ação divina, só fanatismo para pensar uma coisa dessa. Então, entendamos a palavra de Deus corretamente. Consideremos todos os textos bíblicos sobre o assunto. E não nos esqueçamos de uma coisa.
De acordo com Romanos 6:22, a santificação é um processo que leva a vida toda. A vida toda você tem que permitir que Deus transforme você para que você se pareça mais com Jesus. E é esse parecer-se mais com Cristo que nós chamamos de santificação. Nós podemos ser libertos do poder do pecado pela atuação do Espírito, mas da ausência do pecado só na glorificação. E por isso, se você manteve contato com uma doutrina fanática e extremista como essa, abandone isso, porque isso só lhe trará problemas e mais conflitos internos ainda. Ok, professor. Muito boa resposta. Bom, as perguntas não param de chegar aqui e você pode ainda mandar a sua pergunta através do nosso SMS 12 9156 6972, tá bom? 12 9156 6972 e nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Professor, essa pergunta que chegou aqui foi do Hélio Ferreira, ele é do Rio de Janeiro e ele diz o seguinte: a paz do Senhor Jesus. Gostaria de saber acerca da doutrina do dízimo, se ela é só do Antigo Testamento, ou seja, para os judeus, e para nós seria a doutrina de 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo o valor proposto em seu coração, ou seja, a doutrina do novo concerto que foi feito ali no Novo Testamento. E aonde diz o texto, eu queria até ler aqui para a gente ter uma ideia. Leia, amigo. 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 7, diz o seguinte: que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então a pergunta é o seguinte: o dízimo é bastante falado no Velho Testamento. Agora no Novo Concerto se fala de uma oferta que você dê de acordo com a sua vontade. Quer dizer que o dízimo no Novo Testamento perdeu o valor, professor? E hoje a gente realmente não precisa devolver o dízimo e sim contribuir com aquilo que a gente acha melhor? Primeiramente, em Mateus capítulo 23, verso 23, mesmo não havendo uma ordem direta para dizimar no Novo Testamento, Jesus Cristo apoiou a prática dos dízimos. E aí o que acontece? Cristo apoiou a prática do dízimo porque este é um princípio universal, né? O dízimo é uma forma de nós reconhecermos que Deus é o dono de tudo que nós temos e direcionamos parte de nossas entradas a Ele para Ele utilizar na pregação do Evangelho. A palavra dízimo significa 10%. Agora, 2 Coríntios 9:7, que é o texto da dúvida do nosso querido irmão, esse texto não fala do dízimo, querido irmão, mas fala de oferta. É uma outra coisa. Tu olha aqui, por exemplo, você vê no versículo 2, versos 1 e 2 do capítulo 9, diz assim, não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Então, o contexto mostra que aqui o assunto era uma oferta separada para ajudar as pessoas. Quando você dá uma oferta, não é? Isso realmente é segundo o seu coração, de acordo com as suas possibilidades. Não, você tem que arrancar tudo da sua vida como ensinam muitos teólogos da prosperidade, não é isso. Agora, a questão do dízimo já é uma outra coisa. E essa diferenciação entre dízimo e ofertas, nós podemos também ler, irmão, em Malaquias 3, 8-10. Ali Deus afirma que o ser humano pode roubá-lo quando deixa de dizimar ou quando deixa de ofertar. Então você percebe duas coisas bem distintas. Ok, professor. E olha, nesse mesmo texto que você falou de Malaquias, um SMS chegou aqui. Já vi alguns pastores dizer que a oferta de Malaquias 3:10 é um segundo dízimo. Isso é verdade? Ali não é pelo seguinte, realmente havia no antigo Israel um segundo dízimo. Nós lemos ali no livro de Êxodo que havia um segundo dízimo que era utilizado para ajudar aos pobres. Mas Malaquias 3, 8-10 não faz realmente referência ao segundo dízimo. Ali é o dízimo, aquele primeiro, mais importante, aquele que nós reconhecemos diante de Deus, que Ele é o dono de tudo aquilo que temos e que, por isso, nós somos apenas administradores daquilo que Deus deu para nós. Ok, professor. A próxima pergunta chegou pelo nosso blog aqui. Quem mandou foi a Valéria
Manara Ramos, ela é de Mairiporã, São Paulo, e ela diz o seguinte: já enviei várias perguntas, mas nunca tive respostas. Gosto muito do programa, sou pentecostal e gostaria de saber o porquê a Igreja Adventista coloca o sábado como o selo do Senhor, sendo que na Bíblia fala que o Espírito Santo é o selo do Senhor. E aí, professor? Muito como é boa que é essa essa questão pergunta. aí? É o Espírito Santo ou o sábado que diz que é o selo do Senhor na palavra de Deus? Primeiramente, muito obrigado a essa querida irmã pentecostal, né, que está acompanhando o programa. Nós temos muitos, mas muitos mesmo, irmãos pentecostais, não é, que têm acompanhado na mira da verdade, estudado a Bíblia conosco. Que Deus abençoe a cada um de vocês, assim como nossos queridos irmãos batistas, católicos, presbiterianos, metodistas, espíritas. Temos, graças a Deus, muitas pessoas acompanhando o programa. Veja bem, querida irmã, realmente o Espírito Santo é o selo de Deus, mas não é o único. Deus tem 2 selos. Vou ler para você o primeiro texto que fala do selo de Deus, é Efésios 4, não é? 30 e 31, que menciona o Espírito Santo. Mas Deus tem 2 selos. Eu vou lhe dizer, assim, resumidamente, qual é a função dos 2. Efésios 4, 30 e 31. Tito, enquanto isso, eu vou pedir para você abrir a Bíblia. Sim. Para você me ajudar. Temos um minutinho aí, professor. Então vai dar tempo para você me ajudando. Você lê Tito, Ezequiel 20, versos 12 e 20. Ok. E eu vou ler Efésios 4, 30 e 31, que diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vamos ler até o verso 30. Aqui diz que o Espírito Santo é quem nos sela. Ou seja, é Ele quem coloca a marca de Cristo em nós e nos convence que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo é um selo que identifica quem aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Agora o Tito pode ler o outro texto para vermos o outro selo de Deus. Ezequiel 20, 12 e 20. 12 e 20 diz o seguinte: como sinal da nossa aliança, mandei que eles guardassem o sábado, e assim lembrasse que eu, o Senhor, os separo para que se dediquem somente a mim. E o verso 20 diz o seguinte: façam do sábado um dia sagrado, de modo que seja um sinal da aliança que fizemos. O sábado fará com que lembrem que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Veja que interessante, será que a Bíblia se contradisse? Não. Efésios 4:30 menciona que o Espírito Santo é o selo de Deus para identificar quem aceitou a Cristo como Salvador. E Ezequiel 20, 12 e 20 menciona que o sábado é o selo de Deus para selar o indivíduo que o aceita não apenas como Salvador, mas que crê definitivamente que Ele é o Criador do universo. Por quê? Porque o 4º mandamento da lei de Deus, que é o sábado, ele é um memorial do poder criador de Deus, de acordo com Êxodo 20, verso 11. E, portanto, os 2 selos não se contradizem, se complementam. Enquanto o Espírito Santo sela o seu coração para identificá-lo como um seguidor de Jesus, o sábado sela o seu coração para identificá-lo como um adorador do Criador Jesus. E, portanto, ambos os textos se complementam. Ok, professor. Bom, o nosso tempo está correndo, nós temos que ir para o intervalo, mas aproveite aí e mande a sua pergunta para a gente, tá bom? Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 34 minutos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado você que nos acompanha através do canal 14 da Sky. Um abraço onde quer que você esteja. Se você está zapeando aí o seu televisor e caiu nesse canal, canal 14, TV Novo Tempo, este é o programa Na Mira da Verdade. Um programa de perguntas e respostas bíblicas que você manda pra gente e a gente responde à luz da palavra de Deus. Não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Tudo estará na mira da verdade. Eu queria mandar um abraço muito especial para 2 pessoas que estão acompanhando o nosso programa. O Chimbinha e a Joelma, que estão assistindo o programa. Um abraço carinhoso para vocês, que Deus possa abençoá-los ricamente e que a palavra de Deus possa iluminar o caminho de vocês. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Também queria mandar um abraço para a dona Judite e o seu Walter, lá de Porto Velho, que acompanham
emocionados do programa Na Mira da Verdade. Um abraço muito carinhoso para vocês e também para o distrito de Monte Sião, que a semana que vem vai estar aqui conhecendo a Novo Tempo, vendo os programas ao vivo. Um abraço a vocês aí de Monte Sião que estarão aqui vindo conhecer a Novo Tempo, pastor Edinaldo e toda a igreja que está empenhada em trazer a turma para cá. Um abraço carinhoso para vocês também, tá bom? Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Rapaz, as perguntas não param de chegar aqui. Obrigado por você estar aí mandando as suas perguntas pra gente. Mas tem uma pergunta bem interessante que eu gostaria de colocar na mira agora. Quem mandou essa pergunta foi a Thelma Star. Ela é de Belém, no Pará, e ela diz o seguinte: sou travesti, tenho 58 anos e estou nessa vida desde a minha adolescência. Existe na Bíblia chance de salvação para mim? Estou desesperada. Professor Leandro Quadros, eu sei que você postou um artigo no nosso blog na semana passada falando exatamente sobre este assunto. Será importante mostrar, Tito, para o telespectador eu acho que isso. Os nossos câmeras, por favor, dá um pulinho aqui. Deixa eu só mostrar para os nossos telespectadores, até porque eles podem conhecer aí o nosso texto blog bíblico aqui e ver exatamente como que faz para encontrar o nosso blog. Olha aqui, ó. O texto que o professor Leandro Quadros postou a semana passada é isso aqui, ó. Homossexuais deveriam deixar de ir à igreja? E ele fala bastante sobre isso daí e ele vai dar uma resposta exatamente sobre aquilo que nós perguntamos agora. E além disso, no nosso blog, se você quer estudar a Bíblia, você pode pedir a revista gratuita. Aqui, ó, peça uma revista gratuita. Isso aqui, irmãos, é um curso bíblico. Se você quer aprender sobre a palavra de Deus, se você quer tirar suas dúvidas do que a Bíblia tem para nos ensinar, clique aqui, ó, peça a sua revista grátis, Verdades para o Tempo do Fim, e você vai tirar todas as suas dúvidas. Professor, como é que fica então essa questão da nossa irmã aqui, Thelma Star, que está perguntando? Ela é uma travesti e ela quer saber como é que é, se existe salvação para ela, o que você pode dizer para nossa querida irmã? Pois veja bem, Thelma, primeiramente, eu quero que você nunca duvide do amor de Deus por você. Porque em Romanos 2,11, olha o que diz aqui, ó. Pois em Deus não há parcialidade. Em outras versões, Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus não ama mais nem menos uma pessoa por ser hétero ou homossexual ou travesti, seja quem for, certo? Então, o amor de Deus por todas as pessoas é incondicional. Segundo ponto, em 1 Coríntios 6, 9 a 11, nós percebemos que sempre houveram pessoas que tiveram também a homossexualidade, assim como você. Então, aqui em 1 Coríntios 6, 9 e 10, Paulo menciona algumas das coisas que os coríntios haviam praticado no passado. E no verso 11, ele dá uma esperança. Entre as coisas que eles haviam praticado, no versículo 9, fala da homossexualidade. E o verso 11 tem a esperança, diz assim: assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Perceba que não importa qual tenha sido o passado do ser humano, se ele aceita a Cristo como seu Salvador pessoal, Cristo, além de perdoá-lo, irá, diz o texto, santificá-lo, ou seja, torná-lo mais parecido com Deus. E por isso, seja uma amiga de Cristo, se aproxime de Jesus Cristo, porque Ele lhe aceita do jeito que você é. Agora, Ele aceita, é claro, para fazer mudanças na sua vida, porque Ele quer que você seja uma pessoa cada vez mais feliz e em harmonia com os princípios da palavra dEle. Então é claro que há chance para você e para todos. Hétero ou homossexual, ninguém é melhor do que o outro. Todos somos amados por Deus no mesmo nível. Todos temos as nossas debilidades. E Deus quer ajudar a todos nós a nos prepararmos para a volta de Cristo. Portanto, vá a Cristo do jeito que você está, porque Deus tem um profundo amor por você e vai continuar, sim, atuando poderosamente na sua vida para lhe ajudar a viver cada vez mais dentro dos princípios da palavra dele, tá? Que Deus lhe abençoe, siga firme e não desanime. Muito bem, professor. E a revista que eu acabei de dizer para você, mostrando ali no nosso blog, é essa aqui, ó.
Verdades para o Tempo do Fim. Você pode ter esse curso bíblico na sua casa sem pagar nada. Basta você acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade e você vai clicar ali pedindo a sua revista e ela vai chegar gratuitamente aí na sua casa. Na verdade, é um curso bíblico completo. Eu tenho aqui alguns temas que eu queria dizer para você do assunto que tem aqui nessa revista. Por exemplo, o milagre do novo nascimento. O que quer dizer isso daí? Seria o batismo? Você vai nascer de novo? Olha só, o porquê de tantas religiões, a essência do cristianismo, a um passo da liberdade, um dia a ser lembrado, o que a cruz não mudou. São vários temas que, na leitura que você faz desses temas, no final de cada tema, você tem um pequeno questionário para você ter o melhor aprendizado daquilo que você estudou e leu. Portanto, é um curso bíblico em forma de uma revista que você pode levar para o seu trabalho, você pode levar no ônibus na hora que você estiver indo para o trabalho e aprendendo o que a palavra de Deus quer ensinar para a gente, tá bom? Então peça hoje mesmo, é gratuito, acesse o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá bom? Professor, vamos, amigo. Ainda as perguntas que chegaram aqui pelo nosso blog e pelo Twitter, eu já vou colocar também aqui as perguntas do Twitter. Essa do blog é bem interessante. Quem pergunta é a Lindalva, ela é de Guapimirim, Rio de Janeiro, e ela diz o seguinte: na próxima semana eu devo passar por uma cirurgia, que hoje em dia é muito simples para os médicos. Mas a minha mãe, que é obreira numa igreja muito conhecida, insiste em me questionar que eu devo tomar posse da palavra de Deus e expulsar essa enfermidade. E agora? Se eu operar, estarei negando a minha fé? Eu creio que Deus tem poder para curar qualquer enfermidade, mas também sei que Ele também pode usar a medicina a nosso favor. Professor, como resolver esse dilema? Será que eu estou pondo em dúvida a minha fé quando eu sei que Deus pode curar de qualquer coisa? Eu tenho que fazer uma cirurgia, mas eu devo me abster da cirurgia e simplesmente, pela minha fé, pedir que Deus cure de mim? É assim que a Bíblia ensina? Olha que interessante, a Bíblia mesmo ensinando, e nós podemos comprovar isso na nossa vida, a existência de milagres. A Bíblia não é contra o uso da medicina e dos recursos médicos. Pelo contrário, a Bíblia é bem a favor. Isso não é um sinal de falta de fé, mas muitas vezes de prudência. Por quê? Deus pode fazer o milagre na vida de um indivíduo? Pode. Mas Deus pode não escolher o milagre para curá-lo. Deus pode escolher o médico como instrumento para curar, para ajudar essa pessoa no processo de cura. Por exemplo, nós lemos na Bíblia em 1 Timóteo 5,23, que certa vez Paulo, quando soube que Timóteo estava doente, Paulo não fez um milagre na vida de Timóteo. E Paulo, nós sabemos, ele tinha muito poder do Espírito Santo e fazia milagres constantemente. Só que em 1 Timóteo 5,23 percebemos que Paulo não fez milagre não. Olha o que ele diz: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Na época, um pouquinho de vinho, e também o suco da uva eram utilizados para problemas de estômago. Agora eu pergunto, por que Paulo não curou Timóteo pelo poder da oração? Porque aqui não era a vontade de Deus que isso acontecesse. Então percebemos claramente aqui que Deus pode sim utilizar a medicina. E por isso, minha irmã, se Deus não fez um milagre na sua vida de maneira sobrenatural, aproveite-se dos recursos da medicina, porque Deus deu a sabedoria e a inteligência aos homens para que a medicina se desenvolva, para que a ciência se expanda. E por isso, faça o uso correto da medicina, juntamente com a sua fé em Deus, porque a medicina, aliado à fé, é comprovado isso cientificamente em mais de 6.000 estudos, de que fé, juntamente com hábitos de um estilo de vida saudável, prolongam a vida. E, portanto, você está sim no caminho certo se o que você vai fazer
é sobre orientação médica. Fique tranquila e instrua sua mãe também nesse sentido. Lembre-se também de uma outra coisa, que Lucas, o evangelista, que escreveu o Evangelho de Lucas, ele era médico. Além de evangelista, era médico e, portanto, não há contradição entre as duas coisas. Ok, professor. Bom, para você continuar mandando suas perguntas, mande pelo nosso SMS 12 9156 6972. 12 9156 6972 e eu recebo aqui na hora. Essa pergunta que chegou pelo nosso SMS aqui, professor. Pois não, meu amigo. Quem mandou foi o Manuel, ele é de Piracicaba e ele diz o seguinte: boa noite, amigos da Novo Tempo. Tenho uma profunda admiração pelo Na Mira da Verdade e quero sanar uma dúvida. Sou membro da Congregação Cristã do Brasil e sempre ouvi que, segundo Lucas 23, 31, Cristo era o madeiro verde. Olha, me ligaram bem na hora aqui. Te telefonaram aí, Tito? Estão ligando aqui, ó. Cristo era, vamos ver aqui agora se eu vou achar a pergunta dele. Quanto Cristo isso, era... infelizmente estão ligando pra gente aqui nesse aparelho que é pra gente fazer os SMS. Pois é, olha meus aqui. amigos. 23, 31, Cristo era o madeiro verde e nós somos o seco. Mas analisando o Evangelho de João, capítulo 15, creio que se nós estamos ligados à videira, não podemos ser o madeiro seco. Eu estou certo? Como é que é isso aí, professor? Lucas 23, 31, realmente diz que Cristo é o madeiro verde e nós somos o madeiro seco? Como que é isso aí? Qual que é essa doutrina aí com relação a isso, professor? Na verdade, o seguinte, vamos ler aqui Lucas capítulo 23, não é? Versículo 31 em diante para pegarmos o contexto, né? Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegar ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Perceba que aqui o evento está falando do momento em que Cristo seria crucificado juntamente com 2 ladrões, 2 criminosos. Então, o objetivo aqui não é fazer uma descrição do que é o cristão. O seu raciocínio com base em João 15,5 está correto, porque ali João 15,5 Cristo fala: eu sou a videira e vocês são os ramos. Sem mim, nada vocês podem fazer. É claro que quando um ramo está ligado à videira, recebendo dela a seiva, este ramo não pode estar seco. Ele fica seco quando ele está fora da videira. E, portanto, a Bíblia usa essa comparação, essa linguagem agrícola para poder se expressar às pessoas da época, para realmente mostrar a importância de você e eu estarmos sempre ligados a Cristo. Assim como um galho pode produzir frutos estando conectado à árvore, nós produzimos frutos, nos tornamos pessoas melhores quando estamos ligados a Deus. Então, esta é a verdade central do Evangelho, especialmente de João 15, verso 5, que é esse texto que você mencionou, tá bom? Muito bem, professor. Eu quero mandar um abraço aqui para os nossos tuiteiros que estão aqui com a gente. Um abraço à Pamela, ao Jaldemir Santos, a Vicenir Ericeira, o Felipe, o Anderson Veloso, a Brenda Terra, a Adriana, enfim, um monte de gente que está conectados com a gente aqui. Eu queria fazer uma pergunta do Felipe. Ele quer saber o seguinte: Jesus teve 2 naturezas, professor? Ou seja, a natureza divina e a humana junta? É isso mesmo? Exatamente isso, né? Primeiramente, vamos ver um texto que mostra aqui Cristo com a sua natureza divina, não é? Então, por exemplo, Colossenses 2,9 é um dos textos mais claros a respeito da divindade de Cristo. Então vamos ler 2 versículos e daí já vamos para outra pergunta. Colossenses 2,9 diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, ele não é mais e nem menos que Deus Pai e o Espírito Santo. É igual em divindade. Por isso que eu gosto muito de uma declaração da escritora cristã Ellen White, que ela escreveu no livro O Desejar Todas as Nações, página 530, mencionamos já no programa passado esse texto. Ela fala assim: em Cristo, a vida original, não emprestada, não derivada. Ele é Deus no mais pleno sentido. Entretanto, esse Deus, essa segunda pessoa da divindade, se encarnou
E ao ele encarnar, é claro que ele assumiu também uma natureza humana. E por isso podemos dizer que Cristo era divino humano. É o que diz, por exemplo, João 1,14. Se referindo a Cristo, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Por isso Cristo, de forma misteriosa, combinou a natureza divina com a natureza humana, para poder viver neste mundo de pecado, morrer numa cruz e pagar a dívida que a humanidade tinha para com a lei de Deus. Veja que amor profundo, não é? De Deus para com o ser humano. Então, realmente, Cristo tem a sua natureza divina, humana. Olha, professor, eu estou vendo uma pergunta aqui no Twitter aqui. Opa! Muito interessante, eu estou tentando achar na Bíblia aqui, mas quero ver se você consegue entender o que ele está perguntando aqui. Vamos lá, amigo. Qual é a sua resposta para isso? A pergunta, quem mandou foi o Hanoshi, e ele está querendo saber sobre o eufemismo. Porque olha só, em Isaías 6,2, onde se fala pés na verdade, é um eufemismo para o órgão sexual? Ver nota da Bíblia de Jerusalém. Portanto, anjos possuem sexualidade e, se tiverem, podem se reproduzir entre si? Ou seja, nesse texto aqui, onde fala sobre querubins e serafins, dá a entender de que, porventura, anjos podem ter o órgão reprodutor? Ou seja, anjos podem reproduzir, professor? Pois olha, essa é uma interpretação que alguns teólogos têm e muito equivocada, não é? Então, muitos se baseiam também em Gênesis 6, ali do verso 1 ao 4, para dizer que anjos de Deus coabitaram com mulheres e nasceram gigantes em consequência disso. Só que essa é uma aberração teológica, por quê? Vamos para Mateus 22:30 e o texto vai nos mostrar que, apesar de grandes teólogos acreditarem nisso, isso não é bíblico. Nós temos que ficar com o que a Bíblia diz. Então, Mateus 22:30 diz o seguinte: na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Ao Cristo falar da nova ordem de coisas que Deus vai estabelecer depois da volta de Cristo, ele cita como exemplo os anjos, mostrando que, assim como os anjos são uma família universal, todos os seres humanos serão uma família universal no céu. E que os anjos não podem se casar e nem dar-se em casamento. Então, portanto, os anjos, de acordo com Hebreus 1,14, são espíritos ministradores enviados a serviço da salvação daqueles que creem. Mas não são seres sexuados como seres humanos. São seres de um outro nível, de uma ordem espiritual. Professor Leandro Quadros, olha, as perguntas no Twitter aqui estão capciosas, rapaz. Ixi. Capciosa. Agora eu vou colocar aqui a pergunta do Samuel Paula. Ele diz o seguinte, em Mateus 27:5, até estou abrindo aqui para poder confirmar para o nosso telespectador se é isso mesmo que ele está falando. Mateus 27:5 diz que Judas se enforcou, correto? Agora, ok. Olha que interessante, professor. Deixa eu ler aqui, Mateus 27:5. Vamos ler aqui para contextualizar o nosso telespectador. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Mas olha só o que está falando em Atos, no capítulo 1, o verso 18, professor. Atos 1, 18 diz o seguinte: com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Professor, que história é essa? Eu nunca tinha visto esse texto na Bíblia. Judas morreu enforcado ou ele se partiu ao meio, professor? Que história é essa? Pois tu sabe, amigo Tito, que realmente esse é um dos textos que alguns ateus gostam, não todos, nós temos muitos ateus que, mesmo não crendo em Deus, apreciam na mira da verdade. E nosso carinho, nosso respeito por eles, o nosso muito obrigado. Mas existem alguns ateus que tentam encontrar chifre em cabeça de cavalo
né? E procuram contradições na Bíblia, como por exemplo essa entre Mateus 27:5 e Atos, não é? Capítulo 1, verso 18. Mas na verdade não é uma contradição. Por quê? De que maneira Judas poderia cair num terreno? Porque aqui diz que ele comprou um terreno. Como que ele ia cair e se espedaçar neste terreno? Ó, uma pessoa para cair e se espedaçar, ela tem que estar, diríamos, tem que cair de uma grande altura. Primeiro ponto. E segundo ponto, é claro que Judas se enforcou numa montanha, num pequeno monte, e depois com o tempo, como era mais que natural, arrebentou a corda onde ele se enforcou, o corpo caiu e claro, aí arrebentou-se todo. Então os textos na verdade estão se complementando. Enquanto que Mateus fala que ele se enforcou, Lucas, que registrou isso aqui em Atos, menciona a consequência, o que aconteceu depois dele cair, após o enforcamento, né? Claro que a pessoa enforcada cai de uma certa altura e com certeza se esparrama, se quebra todo. Então foi isso que aconteceu. Os dois textos se completam e não se contradizem. Muito bem. Olha só o SMS que também chegou para a gente aqui. Gostaria de saber se o desejo sexual e o pensamento nisso é pecado, mesmo se a pessoa em que penso é a minha mulher. Ou seja, professor, os desejos sexuais, isso em pensamento que nós temos, já é pecado, professor? Se eu penso em uma outra pessoa que não seja o meu cônjuge, por exemplo, isso já é pecado? Porque Deus diz que até em pensamento já pecamos. Agora, mesmo que eu tenha esses desejos e eu pense na pessoa que amo, na minha esposa, tem algum problema? Pelo contrário, a Bíblia exalta a sexualidade e o desejo sexual entre marido e mulher. Por exemplo, aqui em Provérbios, capítulo 5, versículo 18 em diante, olha que interessante, aqui Salomão escrevendo Provérbios, olha o que ele falou para o indivíduo, aconselhando o indivíduo a não adulterar. Ele dá o seguinte conselho para o homem, ó: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Então veja, a Bíblia é a favor da sexualidade entre o casal. Salomão diz claramente que os seios da sua esposa fartem você, que você fique embriagado com todo o carinho que ela dá para você. E é óbvio, na cama. Ok? Então, você pode ler também o livro de Cantares, ali é uma exaltação à sexualidade também entre o casal. Então, portanto, você cultivar pensamentos sexuais, né? Cultivar aquele carinho, aquela coisa gostosa com seu cônjuge é a coisa mais normal do mundo e agradável. Foi Deus quem criou a sexualidade. Agora, infelizmente, após o pecado, a sexualidade de nós seres humanos foi muito distorcida. Então nós precisamos estarmos sempre em comunhão com Deus, estarmos sempre em companhia agradável e desenvolvendo um bom relacionamento com o nosso cônjuge para nós nos desviarmos das tentações e dos desvios sexuais que a palavra de Deus não aprova. Mas alimente sim a sexualidade saudável com o seu cônjuge, porque Deus deu o sexo como um presente para os casais casados. Muito bem, professor. Olha, nós temos ainda um minutinho, agora são 21h58. A questão é a seguinte, nesse mesmo assunto, ele mandou uma pergunta seguinte: minha esposa gosta que eu faça sexo oral nela. Isso é errado? Com relação ao marido e mulher, professor? Pois veja bem. Com essa nós encerramos, hein? Certo. Então, veja bem, a Bíblia, queridos, não fala a respeito das carícias orais. Então, por exemplo, eu vou dar para você a opinião de dois especialistas diferentes e aí você pode pegar mais detalhes, né, em artigos de cientistas cristãos, no programa Sem Tabus da Darleide Alves, aqui na Novo Tempo, né? Mas, por exemplo, há especialistas que creem que as carícias orais podem fazer mal e afetar os tecidos bucais por causa das bactérias genitais. Mas há outra parte de especialistas que crê que não. Se for feito apenas uma carícia oral e não substituir o sexo convencional, isso não é nenhum problema. Entre esses especialistas está a doutora Valéria Meira Peixoto, Meira, não lembro agora,
mas a doutora Valéria que escreveu o livro Sexualidade Plena, um livro muito bom, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Eu recomendo a leitura deste livro, tá? 0800 979 0606. O que você e sua esposa devem seguir é o princípio de 1 Coríntios 7, 13 e 4. Ali diz que o marido deve satisfazer sexualmente a esposa e a esposa ao marido. Dentro daquilo que a Bíblia não revela, conversem. Agora, dentro daquilo que a Bíblia realmente condena, não façam, tá? Mas conversem um com o outro sobre o assunto, leiam boa literatura e tirem as próprias conclusões de vocês sobre este assunto. Ok, professor, com essa nós encerramos e terminamos mais uma vez o programa Na Mira da Verdade. Obrigado pelas suas respostas, professor. Eu que agradeço, meu amigo, pela sua amizade, pela sua irmandade de sempre. Obrigado a você, querido amigo do Twitter, do Facebook, a você, telespectador, ouvinte. Que Deus abençoe a você ricamente. E nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, unicamente a palavra de Deus, vai ter a coragem de lhe responder. Um grande abraço e até a próxima. Até o nosso próximo encontro. Tchau!